Olá, turma! Como vocês estão? Hoje a nossa aula será dando continuidade à classe gramatical verbo. Só lembrando que o foco dessa aula hoje será a relação que se dá à morfossintaxe. Primeiro, vamos observar o seguinte. Morfossintaxe é justamente aquela classe em que vocês percebem, dentro da classe de palavras, a morfologia, a forma, e a sintaxe, que seria a relação que se dá dentro do contexto. Morfologia, nesse caso, será do verbo. Sintaticamente, vocês vão perceber, conforme a frase e o contexto, qual a função que eles vão exercer. Na aula anterior, vocês viram que o verbo ele se flexiona em conjugação, em modo, em tempo, em número e pessoa. Observaram também que o foco foi o modo indicativo, que é o fato certo, onde vocês vão perceber até por meio da locução verbal. Agora, vamos dar continuidade ao verbo, só reforçando. Verbo tem situações em que eles vão trazer as funções sintáticas conforme ao seu termo anterior, como também ao seu predicado. Então, vocês precisam ter bastante atenção quando forem fazer a análise morfossintática dessa classe de palavras. Vamos agora prosseguir. Primeiro, morfossintaxe do verbo, vocês vão notar que tem verbos que eles são impessoais. O que seria um verbo impessoal? É aquele verbo que não vai ter sujeito. Ou seja, normalmente, os verbos impessoais são aqueles que vão trazer decorrência de tempo, datas, horas, distância, vão indicar fenômeno da natureza. E tem também aqueles verbos que vocês podem observar no sentido figurado, como é que eles vão trazer essa situação do sujeito. Daí vocês vão notar também o seguinte, os verbos podem aparecer, como vocês sabem, em vários gêneros textuais, em vários tipos de textos. Tem aqueles verbos que vão trazer o sentido real, denotativo, e tem aqueles verbos que vocês vão colocar dentro do contexto de forma figurada. Observem aí na frase, choverá muito nos próximos dias. Choverá dá a ideia de verbo é impessoal, é um fenômeno da natureza. Então, se fosse para fazer a classificação, morfologicamente, choverá é um verbo que indica fenômeno da natureza. Sintaticamente, o que é que vocês podem trazer aí dentro do contexto? Choverá, que tipo de verbo é esse? O que é que a gente pode lembrar de verbo? Os verbos, eles são transitivos, intransitivos, são aqueles verbos que, nesse caso, são impessoais. Então, você pode até trazer essa relação como sendo um verbo impessoal, porque ele não indica sujeito na frase. Ele está indicando o fenômeno da natureza. Já a outra segunda frase, você tem, o pai da aluna trovejou com o diretor. Note que o verbo aí, ele traz a relação no sentido figurado. Ou seja, trovejou no sentido de foi um pouco mais grosseiro, falou algo, algumas palavras, né, mais firmes. Nesse sentido, ele está trazendo o sentido figurado dentro do contexto. Então, vocês vão perceber que nessa situação, o pai da aluna é o sujeito da frase. Esse verbo ele está ligando o sujeito ao seu predicado. Vamos observar dentro dessa frase como é que se dá a análise morfossintática. Primeiro, todos os elementos da frase vão trazer para vocês a semântica. Você escovou os dentes. Você, morfologicamente, é um pronome. Vocês sabem que é um pronome de tratamento. É um sujeito simples, só tem um núcleo. Escovou é o verbo, que é a classe gramatical. Esse verbo, ele pede um complemento. Nesse caso, escovou o quê? Você faz a pergunta ao verbo. Consequentemente, ele vai lhe dar um complemento sem preposição. Quando você tem esse verbo que é transitivo, é justamente esse verbo que não precisa da preposição. Ele é o núcleo do predicado, porque se eu tenho o sujeito, você, escovou os dentes é o predicado. O núcleo do predicado é o verbo nesse caso, porque o predicado ele é verbal. Os dentes. Os dentes é o, justamente, complemento do verbo. Morfologicamente, os é um artigo definido. E também a disjunta nominal, nesse caso, sintaticamente. Porque ele está junto de quem? De um substantivo, que é dentes. Dentes é o substantivo, que vocês sabem, um substantivo concreto, morfologicamente. Sintaticamente, é o complemento do verbo, que é o objeto direto. Então, se for fazer a análise morfossintática da classe gramatical verbo, vocês vão notar dentro do contexto. Eles vão ser tipos de verbos e você vai usar também essa relação do verbo ser está dentro do predicado. Que nesse caso aí, sintaticamente, é o núcleo do predicado verbal. Vamos fazer a análise dessas outras frases, para que vocês tenham essa relação, principalmente para que vocês compreendam como é que vai ser a análise do verbo em si. O homem era japonês. O homem é o sujeito. Era é um verbo que liga o sujeito, o homem é japonês. Esse verbo é de ligação, consequentemente ele liga sujeito ao predicativo do sujeito, e nesse caso indica estado, né? Japonês é o predicativo do sujeito. Então, o que é que a gente pode perceber? Verbo de ligação ligando o sujeito a seu predicativo. Ele estava cansado. Verbo de ligação ligando o sujeito, ele, ao seu predicativo, que é cansado. Joaquim virou rei. Sujeito e verbo de ligação ligando seu sujeito ao seu predicativo. Notem aí que vocês viram somente verbos que estão ligando o sujeito ao predicativo, que é o verbo de ligação, verbo que indicou estado. Por quê? A referência que se dá morfossintaticamente é dependendo do contexto. Então, morfologicamente vai ser sempre verbo. Sintaticamente ele pode ser núcleo do predicado verbal, núcleo do predicado nominal. Pode ser relacionado ao tipo do verbo, se ele é transitivo direto, intransitivo.
Então, é isso que vocês precisam notar. Morfologicamente, vocês têm 10 classes gramaticais. Sintaticamente, tudo vai depender do sentido daquele verbo, daquela palavra dentro do contexto. Aqui tem uma música que é justamente de Legião Urbana. Essa música, vocês vão observar, conforme a disposição dos verbos, como é que ele está, em que tempo, em que modo, para que a gente compreenda também como é que se dá nesse gênero textual. Porque a gente sabe que os gêneros textuais e os tipos, eles vão sempre aparecer em provas. Eduardo e Mônica, Legião Urbana. Quem um dia irá dizer? Observe, irá dizer é uma locução verbal. Irá está no futuro do presente. Dizer é uma forma nominal de infinitivo. Que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Permanece com a mesma situação do verbo. Se fosse para identificar dentro desse trecho, qual é o tempo verbal, vocês teriam que informar o futuro do presente. Lembrando que você tem uma locução verbal, irá dizer, porque aí vocês têm dois verbos juntos, um verbo auxiliar e outro verbo principal. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque, no outro canto da cidade com eles disseram. Observe que a prevalência do verbo abriu, quis, ficou, viu. A recorrência aí, você tem o pretérito perfeito. A ação concluída. Tomava, você tem o imperfeito, porque é da ideia de continuidade. Então, observem as passagens do verbo. Eduardo e Mônica um dia se encontraram, sem querer, conversaram muito tempo para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo, que disse, tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Notem aí como estão, né, conjugados. Encontraram, conversaram. Então, perceba que aí é uma ação que está no pretérito, né? Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal, não aguento mais. Birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meu tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2, eu vou me ferrar. Observe até que ele usa uma linguagem até mais despojada, né? Pelo último contexto. Mas o que é que eu quero que vocês compreendam? Dentro desse trecho da música, porque a música não é só essa, tem uma outra parte, que vocês sabem que ela é bem longa, é para que vocês percebam como é que estão utilizados os verbos. Eles sempre vão fazer, nesse caso na música, eles vão trazer esse jogo de tempo, né? As ações acontecendo, acontecidas, ou ações que vão acontecer, ele faz esse jogo na música de forma geral. Então, ele utiliza os verbos para fazer essa relação de circunstância. Então, observem, gente, que é muito importante vocês saberem definir qual seria o modo dos verbos que estão dispostos. Obrigada a todos pela atenção, espero que tenham gostado da aula. E lembre-se que a mensagem sempre estará para que vocês tentem até melhorar a questão do ânimo. Observe o seguinte, nunca diga, eu não consigo. Você consegue sim, basta ter força de vontade e fé. Obrigada a todos, tenham um excelente dia.